bem-vindos ao primeiro... Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Propriedades Físicas dos Alimentos. Esse é o nossa primeira aula, é uma aula introdutória sobre a importância ou a participação da água em alimentos. Primeiramente a gente tem que lembrar que os alimentos são uma mistura complexa de água, compostos orgânicos como proteínas, carboidratos e gorduras, vitaminas e também minerais. Dentre esses compostos, a água provavelmente é o componente mais importante, porque ela vai ter um fator muito significativo no ponto de vista estrutural, do ponto de vista da estabilidade do alimento e também das propriedades físicas, tá, deste alimento. A maior parte dos alimentos apresenta entre 20% e 90% de umidade. A umidade é a quantidade total de água presente no alimento. Aqui eu apresento uma tabela com exemplos das faixas de umidade de alguns alimentos. Nós podemos ver que alguns alimentos apresentam umidade menor do que 20% e também alguns outros umidades maiores do que 90%. No entanto, a maior parte deles está dentro da faixa de 20% a 90% de umidade. A determinação da umidade é feita de forma direta, tá? Por métodos de secagem em estufa ou estufa a vácuo, como as duas imagens apresentadas aqui embaixo. Os protocolos de temperatura para as duas estufas e pressão, no caso da estufa a vácuo, são facilmente encontrados em artigos ou também em manuais, como os da AOCS. Geralmente os métodos de determinação seguem um fluxograma parecido com este apresentado aqui, onde a amostra é inicialmente pesada, depois ela é colocada em estufa, até que o seu peso não varie mais. Quando duas pesagens consecutivas, então, ou seja, ela vai ser colocada em estufa e periodicamente a gente vai pesar essa amostra. Quando duas pesagens consecutivas tiverem valores muito próximos ou até idênticos, para o processo de secagem e então a umidade é determinada, calculada, né, a partir usando a massa inicial e a massa final da amostra. Normalmente a gente consegue uma tabelinha parecida com essa aqui, onde a gente tem um tempo, o número de iterações e também a massa inicial, as intermediárias e a final. O que interessa para a gente no processo de determinação de umidade é a massa inicial, a M0, e a massa final, a MN, que é a massa seca do produto. Como nós vimos, a água pode estar presente em grandes quantidades dentro do alimento. No entanto, nem toda a água presente no alimento vai estar disponível para o favorecimento de reações químicas, bioquímicas e microbiológicas durante, por exemplo, o armazenamento, que causaria a redução da estabilidade do produto no tempo. A quantidade de água disponível de um alimento seria a quantidade de água livre presente naquele alimento e que pode atuar como um solvente ou participar de uma reação de alguma forma. Então, e essa água, não denominada, mas ela pode ser chamada de atividade de água. Tá? A determinação da atividade de água ela é feita de forma indireta, ao contrário da determinação de umidade.
Nesse caso específico, a gente vai ver um pouco mais para frente com mais cuidado algumas informações. Aqui eu gostaria que vocês soubessem de uma coisa. Um alimento, ele tem uma atividade de água, tá? Dependendo da quantidade de água livre presente dentro desse alimento. E a atividade de água, ela vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ambiente. No caso, a fórmula é basicamente essa, onde a atividade de água do alimento vai ser igual à umidade relativa do meio dividido por 100. Dessa forma, a gente pode perceber que em um ambiente muito pequeno, o alimento vai ter a capacidade de proporcionar ao ambiente uma umidade relativa similar à sua atividade de água, que corresponda à sua atividade de água, não é? E esse ambiente, a umidade relativa desse ambiente gerado pelo alimento é determinado em equipamentos como o Aqualab e a Novazina. Então, esses equipamentos, eles determinam a umidade relativa do meio e indiretamente conseguem encontrar a atividade de água do alimento. Obrigado. Se gostou, dá um like, compartilha e não esquece de ver o próximo vídeo falando sobre a atividade de água. A gente vai entrar mais a fundo e explicar melhor os conceitos e de onde e como utilizar. Obrigado.